boa tarde, me chamo Raniele Gomes Marinho, estou cursando licenciatura em História pela Unicesumar, na disciplina de História do Brasil, Império e República. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a ditadura militar no Brasil. O ano de início da ditadura no Brasil foi em 1964. E agora eu vou ler um pequeno slide, sobre como ocorreu essa ditadura militar no Brasil. Foi o motivo da ditadura militar no Brasil? O primeiro motivo para a instauração da ditadura militar em 1964 foi o pretexto de combater uma suposta ameaça comunista e a instabilidade política gerada pelas propostas de reforma de base no presidente João Goulart, que desagradaram os setores conservadores. Esse golpe foi apoiado por elites econômicas, classes médias e altas e setores da sociedade civil conservadora que se mobilizaram contra o governo. A ditadura teve impacto após a queda da monarquia, com os estados que mais sofreram, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. No Brasil, entre 1964 e 1985, de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob governos militares que impuseram um regime autoritário, com repressão política, assassinatos, perseguições e aniquilamento de organizações da classe trabalhadora. Sucederam-se 5 governos sob o comando de generais que resultaram em processos de corrupção e dependência econômica. Com isso, na ditadura, existiu 3 fases da ditadura militar, sendo ela a primeira, a legalização do regime autoritário por meio de decretos-lei e de uma nova Constituição. Já a segunda, de recrudescimento da repressão e da violência estatal contra os opositores da ditadura, e a terceira, de reabertura política com a lei da anistia e o movimento pelas eleições diretas para presidente. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre a ditadura militar no Brasil. Foram 10. E a primeira foi: existia censura até para a letra de música infantil. Coisas que hoje parecem bobas eram proibidas. A famosa música O Bicho, do Caetano Veloso, Um Bicho no Chão, chegou a ser analisada pela censura. Músicas para crianças também precisavam ser aprovadas pelos censores. 2. Novelas tinham cenas cortadas ou inteiras proibidas. A novela Roque Santeiro, da Rede Globo, foi proibida no dia da estreia, em 1975. Tudo pronto, elenco ansioso, e simplesmente não foi ao ar, porque o governo achou subversiva. 3. Jornal com páginas em branco. Quando os jornais eram obrigados a cortar notícias censuradas, eles deixavam páginas em branco ou receitas de bolo no lugar, para mostrar que algo havia sido cortado. A 4. Existia um milagre econômico, mas com preço alto. Entre 1968 e 1973, o Brasil cresceu muito rápido, com grandes obras, Transamazônica, Itaipu, Ponte Rio-Niterói. Por outro lado, a dívida externa explodiu e anos depois veio uma crise pesada. 5. O presidente não era realmente escolhido pelo povo. Havia eleição indireta. Quem votava eram membros do Congresso, controlado pelo governo, e o famoso colégio eleitoral. Existia uma TV educativa que foi fechada. A TV Excelsior, que tinha um dos melhores elencos e era muito inovadora, perdeu concessão e foi fechada por perseguição política. E 7. Professores, artistas e até padre eram vigiados.
Mesmo pessoas consideradas tranquilas eram monitoradas. A política DOPS mantinha fichas enormes de trabalhos comuns. A 8. Estudantes usavam códigos para organizar protestos. Como havia repressão, as reuniões de estudantes eram marcadas com códigos simples, como a festa, janta ou trabalho da faculdade. A 9. O AI-5 foi tão rígido que até músicas estrangeiras eram barradas. Algumas bandas de rock foram proibidas de tocar no Brasil, porque o governo achava as letras ameaçadoras. A 10. O voto virou obrigatório para analfabetos só depois da ditadura. Durante a ditadura, analfabetos não podiam votar. Isso só mudou em 1985, na transição para a democracia. E os materiais que eu usei foi data show, vídeos curtos e filmes, histórias literárias.